porque estamos, durante todo o mês de outubro, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. É importante salientar que as igrejas não são todas iguais. As igrejas evangélicas não são todas iguais. E um dos pontos que nos diferencia como igreja, em nossa confissão, em nosso credo, em nossa crença enquanto igreja, reside nos princípios da Reforma Protestante. E o que é a Reforma Protestante? Muito mais que um movimento religioso do século XVI, a Reforma Protestante é o retorno à Bíblia Sagrada. É o retorno aos princípios fundamentais do cristianismo. Porque assim como a Reforma Protestante no século XVI, reconhecemos todos os problemas graves da igreja evangélica brasileira. Problemas graves que não se restringem à igreja evangélica brasileira. Mas se você entrar no site da nossa igreja, no Quem Somos, e entrar no link em Quem Cremos, o que está ali exposto é o que nós chamamos de Declaração de Cambridge. Em 1996, 120 líderes cristãos e acadêmicos se reuniram em Cambridge para elaborar uma declaração de necessidade da retomada dos solas da Reforma Protestante por reconhecer problemas na igreja evangélica de toda a América. Não estamos vivendo uma crise evangélica só no Brasil. Ou não estamos vivendo uma crise evangélica só na América Latina. Estamos vivendo uma crise evangélica que se estende a todos os lugares. E a Declaração de Cambridge é o reconhecimento de que a igreja evangélica na América possui graves problemas com os quais não é possível que nos silenciemos, não é possível que concordemos e não é possível que sejamos coniventes a este sistema de igreja evangélica. E quais são os problemas desta igreja evangélica? Uma igreja que se tornou amante do dinheiro, uma igreja que se tornou amante do poder, uma igreja que perdeu todos os princípios bíblicos da Sagrada Escritura e que passou a crer num cristianismo inventado por líderes religiosos cujas práticas, ritos e cerimoniais não estão descritos na Bíblia Sagrada. O primeiro sola que pregamos aqui na igreja, sola Escritura, a declaração da Reforma que diz somente a Escritura Sagrada, e sim, só cremos no que está descrito na Bíblia, e nada além disto. Entenda o que eu vou dizer. Não importa a revelação, a profecia, a iluminação, ou o que Deus tenha pseudo dito a quem quer que seja, a nossa fé está centrada única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. Não cremos em milagres, não cremos em sinais, e não cremos em nenhum outro evento sobrenatural que não esteja descrito na Bíblia Sagrada. Bem aos moldes da declaração de Jesus em Mateus 24,
virão falsos mestres e falsos cristos, que realizarão milagres para que, se possível for, engane até mesmo os escolhidos. O que nós cremos é numa Bíblia Sagrada que está acima da experiência pessoal de quem quer que seja, da revelação pessoal de quem quer que seja. Cremos numa Bíblia Sagrada e ensinos bíblicos que não se convalidam por milagres, pois fomos já advertidos pelo Cristo que milagres seriam realizados no intuito de semear a perdição, a perversidade e o engano. Então, sim, como igreja cremos na Bíblia Sagrada. Não cremos apenas na Bíblia, mas cremos também em uma fé como o único caminho que nos conecta a Deus. Aqui não tem campanha, não cremos em voto, não cremos em promessa e não cremos em nada que não seja a declaração da fé pela confissão daquele que acredita em Deus. E por isso que pregamos aqui também sola fide. Pregamos aqui o soli deo glória, a compreensão de que o único que deve ser glorificado através da comunidade cristã é Deus e mais ninguém. Por isso não há bispo, não há apóstolo, não há missionário, não há patriarca, não há nada e ninguém que possa representar Deus entre os homens. Toda a glória pertence somente a Deus. Domingo passado vocês aprenderam sola gratia. Somente a graça. Não há nada que você possa fazer. Não há nada que eu possa fazer que me permita negociar com Deus. Não há voto, não há promessa que você possa fazer para tornar Deus diferente daquilo que Ele é. Não há nada que eu possa fazer para mudar quem Deus é. Tudo que Deus faz e a minha relação com Deus segue uma linguagem de graça e misericórdia. Amém? Éramos, somos e sempre seremos pecadores. Éramos, estávamos e sempre estaremos, se a cruz de Cristo não estiver sobre a justificação da vida, condenados ao inferno. Somos irremediáveis, somos irrecuperáveis. Portanto, não acreditamos no pseudo-apóstolo ou bispo que tenta sacramentar a sua autoridade através de um estereótipo mentiroso de santidade. Não acreditamos na pregação do apóstolo A ou do apóstolo B, que tenta invocar sobre si uma unção, uma iluminação ou uma virtude especial acima da minha ou da tua vida. Acreditamos em uma comunidade de homens que confessam os seus pecados e que declaram Cristo como Salvador da sua alma e Salvador da sua vida. Se você pensa que igreja é um ajuntamento de gente santa que se acha melhor do que o outro, é o que eu lhe digo. Você ouve mensagem ruim, de igreja ruim e assiste culto ruim. Igreja não é um ajuntamento de gente santa que se sente melhor do que os outros. Igreja é o ajuntamento de gente que, reconhecendo os seus erros, as suas maldades, as suas perversidades, e que, confessando os seus pecados, encontram em Cristo perdão, graça e misericórdia para a alma. Amém? Seremos falhos. E você veja o quanto isto é distorcido na igreja. Como alguém dizer:
mas na igreja fulano fez isso, ou Beltrano fez aquilo. É isto que eu digo. É isto que eu estou lhe dizendo. Infelizmente, vivemos um processo de deformação do Evangelho. E hoje, falando sobre os solos cristos, nós trataremos especificamente da questão da mediação, o que tem sido deturpado como tudo, o que tem sido manipulado como tudo, e que nós entenderemos hoje há um só mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O pastor Gustavo passou isso a você impresso, a declaração de Cambridge, no dia em que ele pregou Só lhe deu glória. Eu vou ler a você esta declaração no que diz respeito aos solos cristos como ponto de partida do nosso sermão, e isso está no site da nossa igreja também, no que cremos, no link no que cremos no nosso site, os solos cristos estará esse trecho que eu irei ler, então eu peço que você ouça e nós iremos prosseguir então. Diz assim, Declaração de Cambridge de 1996 acerca dos solos cristos. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Preste bem atenção agora. Negamos, e eu também nego, negamos, e nós também como igreja negamos, que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Isto significa, não reconhecemos como evangélico ou evangélica nenhuma igreja, em nenhuma comunidade, em nenhum ajuntamento, em que Cristo e a cruz de Cristo não seja o centro da sua mensagem. E que a fé não seja o caminho que nos conduz a esta cruz. Amém? Há uma palavra de Jesus muito clara. Aquele que comigo não ajunta, faz o quê? Isso. O cristianismo nunca foi de todos, para todos, de qualquer forma ou de qualquer maneira. Há uma centralidade expressa na Bíblia Sagrada. Há um Cristo que se revela através da Bíblia Sagrada. E há um cristianismo que torna-se autêntico ou não a partir da sua fidelidade ou do seu relativismo em torno dos ensinamentos da Bíblia Sagrada. O que estamos apregoando neste mês não é nada novo, não é nenhuma revelação nova, não é nenhuma iluminação nova. O que estamos fazendo é apenas lembrando que há 500 anos atrás, homens de Deus disseram: é necessário voltar a olhar para a Bíblia Sagrada. Amém? Em um tempo como o nosso, em que o reino de Deus era vendido há 500 anos atrás, como está sendo vendido hoje. Em um tempo como o nosso, em que os homens criaram mecanismos de perdão de pecados ou de santificação, que não é a fé em Cristo, que também as igrejas hoje acabam guiando-se por estes mesmos tortuosos caminhos. Há 500 anos atrás, problemas com uma igreja em que a autoridade papal ou a autoridade dos concílios se tornaram mais importante do que os escritos sagrados, que da mesma forma hoje, as decisões convencionais ou a visão de determinado líder
se torna mais importante do que a verdade da Bíblia Sagrada. Uma igreja que há 500 anos atrás havia se tornado amante do dinheiro e do poder, e igrejas que hoje, 500 anos depois, continuam se prostituindo por meio do dinheiro e por meio do poder. E por isso estamos dizendo, quando falamos de reforma, nada mais é que o único desejo de voltar para a Bíblia Sagrada e para a essência da vida cristã. Amém? Cristianismo tem 2000 anos de história. E se um líder religioso é incapaz de entender a evolução do pensamento cristão ao longo da história, ele não sabe o que é cristianismo. Cristianismo não é o que você abre, lê, entende e acha. Cristianismo não é aquilo que você pensa assim ou pensa assado. É o que eu digo a todos os estudantes de Bíblia. Não há nada na Bíblia que já não tenha sido exaustivamente discutido, debatido, pensado, refletido ao longo de 2000 anos de história. A questão é que temos que admitir um conjunto de liderança que não lê, que não estuda, que não se importa e que manipula a Bíblia Sagrada segundo a sua própria vontade, atendendo aos seus próprios desejos. E isto vai fazendo da igreja uma igreja de deforma. E por isso a necessidade da reforma. Abra comigo, portanto, a sua Bíblia, quero ler com você. Não deveria ser necessário isto, mas pelo amor de Deus, estamos numa situação da igreja evangélica no Brasil que eu tenho que pregar isto para uma comunidade cristã em uma celebração de 500 anos, porque por incrível que pareça, há igrejas que criaram dúvidas acerca disto. Igrejas que criaram a ideia de que Cristo é o Filho de Deus, mas não é Deus. De que o Cristo é uma manifestação de Deus, mas não Deus. De que Cristo, ou o Espírito Santo, é uma força ativa, mas não Deus. Chegamos a um momento em que a própria deidade do Cristo passa a ser relativizada dentro de algumas igrejas. Aqui em Alphaville mesmo, nós temos uma dessas igrejas, que nós catalogamos teologicamente como igrejas unicistas. E que está numa avenida famosa aqui, e que tem um monte de gente que está lá e não sabe o que é unicismo. Que tem um monte de gente que está lá e que não sabe que o que a igreja prega e ensina é que Pai, Filho e Espírito Santo são meras figuras manifestativas do divino. Por isso eu digo a você, é gritante e triste o nosso estado da igreja evangélica brasileira, de gente participando de igrejas assim, e de muitos de nós cantando as músicas desta igreja, sem nunca imaginar que ela não acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém? Portanto, faço essa leitura apenas de lembrança. João capítulo 1, versículo 1 a 4. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós.
vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? O que João está dizendo é: Jesus é Deus. Jesus é a palavra que tudo criou. O que João está dizendo é: tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que João está dizendo é que esta luz do mundo se fez carne e viveu entre nós, e vimos nele a glória do único Filho do Pai, e que é por crermos no nome dele que somos feitos filhos de Deus. Amém? Sim, nós somos cristãos porque acreditamos que Jesus é Deus. Amém? Você pode glorificar ao Senhor? Nós acreditamos que Ele é Deus, e nós acreditamos que é por meio da fé nele que somos feitos filhos de Deus, compreendendo perfeitamente que não é uma posição mais ou menos, somos totalmente entregues e totalmente confessos no reconhecimento de Jesus como Deus, como Filho de Deus, sem sombra de dúvida ou sem margens para questionamentos. Cremos com todo o nosso coração, como nos ensina os evangelhos, de que Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Faz sentido, então, o que iremos ler agora, em que Paulo escreve na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e este texto, sim, centro da nossa reflexão nesta noite. 1 Timóteo 2 e 5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Qual que é o nome dele? Jesus. Amém? Vou repetir de novo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Qual que é o seu nome? Jesus Cristo. O que Paulo está enfrentando é o que nós enfrentamos hoje. A ideia de que outros, além de Cristo, possam se constituir como meios de mediação entre nós e Deus. Mediador significa aquele que está entre um e outro. Numa linguagem do século 21, mediador é aquele que conecta um ao outro. E é isto que Paulo está dizendo. Há só um que pode nos conectar com Deus. E o seu nome é Jesus. E aí você vai dizer, mas isto é óbvio. Se é óbvio, por que você acredita que o apóstolo tem algo especial em relação a você? Se isso é tão óbvio, por que você faz a campanha e compra a toalha, compra o sal ungido, compra o azeite para abençoar a sua casa? Por que você faz isso? Ora, se você acredita na Bíblia que há somente um que pode te conectar a Deus, por que você faz isso? Por que você sai da sua casa para andar quilômetros, para ir para um lugar onde lá, e não em outro lugar, Deus faz milagre? Onde lá, e através da imposição da mão do fulano, e não da sua oração, é que Deus cura. Por que você faz isso? Se isso que estou te dizendo é tão óbvio na sua vida. Se é tão óbvio que Cristo é o único que nos conecta a Deus,
Por que andamos atrás de líderes espirituais? E por que acreditamos que haja nele algum tipo de especial iluminação em que não há na sua vida e que não há nas suas orações? A verdade é que nós somos esse tipo de igreja evangélica, que lê uma coisa na Bíblia e vive outra coisa. Que lê uma coisa na Sagrada Escritura, mas se conduz de uma outra forma. Lê na Bíblia. Só Cristo é o que me conecta a Deus, mas faço a campanha do carnê. Faço a promessa da fogueira. Coloco o pão ungido atrás da porta. Faço a promessa das 7 sextas-feiras. E acredito que se faltarem alguma delas, eu quebro o ciclo da bênção. Faço voto de R$1.000, de R$5.000, de R$10.000, e acredito que Deus vai me abençoar. Isso não é óbvio para os evangélicos do Brasil. Porque se fossem, entenderiam que não é nenhum envelope, e não é nenhuma oferta de 5, 10 ou 15 mil reais, que pode me conectar com Deus. Saberiam que não é o meu nome na fogueira santa que vai mudar a verdade de Deus na minha vida. Saberiam que não há em você e em ninguém, entre os 7 bilhões de habitantes na terra, que tenha nenhuma unção que possa mudar a minha vida, porque há só um mediador entre eu e Deus, e o nome dele é Jesus Cristo nosso Senhor. E entenderia que o único caminho que me conecta a ele não é voto, não é campanha e nem promessa. É sola fide, somente a fé. A fé que ele me dá quando eu ouço a voz do Senhor através da sua palavra. E reino de Deus é isso. Desse jeito. É de graça, acessível ao homem mais comum ou não instruído da face da terra, que alcança o reino de Deus pela simplicidade da fé. Mas brasileiro é assim, gosta de mandinga, gosta de superstições, de folclore, gosta de tomar passe, de água benta, gosta de acreditar que não pode passar debaixo da escada, gosta de acreditar que tem que colocar o primeiro pé direito no chão quando acorda de manhã. E um povo que é assim, e que gosta dessas coisas, que gosta de alguém que preveja o seu futuro, que leia nas estrelas o seu destino. Um povo que gosta de coisa assim, não acha empolgante acreditar num Deus que mora com você, dentro da sua casa. E que você não precisa prometer nada, não precisa pagar nada, e nem ir a lugar algum, porque Ele já pagou tudo por mim na cruz do Calvário. E que o céu está aberto, e que o véu do templo foi rasgado, e que hoje, como dizem em Efésios 1 e 3, me faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perceba, portanto, que para este povo tão complicado, que gosta de acreditar na mentira, e olha o nosso quadro político aí, se tem um povo que
diz, mente que eu gosto, esse é o povo brasileiro. Mente que eu gosto. E posso dizer, na minha opinião, não vai melhorar nada. É assim mesmo, porque é assim que gostam de fazer e é assim que se faz. E aquele que se acostuma a ouvir a mentira tem dificuldade quando alguém vem para lhe dizer a verdade. Você sabe quem você é. E as coisas ruins que você já fez na vida. Você sabe quantas pessoas você já machucou, ofendeu, feriu. Você sabe o que você já fez para o seu pai e para a sua mãe. Você sabe quem é você diante da sua própria família. Não se iluda, então, tentando sustentar uma virtude que não existe. Tentando ostentar uma imagem que não é verdade. Porque as pessoas que te criaram podem ser as pessoas que podem dizer o quanto você é distante e o quanto você é insensível ao amor deles. Quantas pessoas passamos por cima no caminho da nossa vida? Passamos por cima porque somos demasiadamente egoístas para abrir mão do que queremos para fazer alguém feliz. Quantos de nós vivemos o que vivemos porque no nosso mundo só nós existimos. E só importa o que nós queremos. E só importa o que é a nossa felicidade. E que pouco importa se a minha felicidade custar a infelicidade de quem quer que seja. O Evangelho é o que me diz isto. Você é esta pessoa. Em que Deus sabe a quantas pessoas que me amam e que eu ofendi. Deus sabe quantas pessoas que me amam e que eu me portei indiferente para com o seu amor. Deus sabe quantas vezes fui precipitado em julgar. Deus sabe quantas vezes fui severo no tratar das pessoas que me amam, ofendendo, machucando. Quantas vezes usei a humilhação como meio de autoafirmação. Quantas vezes eu cedi à minha soberba de querer mostrar o quanto eu sou melhor do que você e o quanto você não é nada perto de mim. O Evangelho faz isso. Ele mostra quem eu sou. Ele me derruba do pedestal que eu ando de nariz empinado, para me fazer entender uma verdade. Há um só mediador. Amém? Há um só que pode perdoar os meus pecados, reparar os meus erros, me levar aos braços de novo da minha família, me levar a perdoar aquele que me ofendeu e mudar de fato os meus sentimentos e os meus afetos de tanta dureza, de tanta indiferença, de tanta raiva e de tanto ódio, para me trazer uma linguagem de amor e de misericórdia. E por reconhecer o quão grande é o abismo em que eu me encontro, e a minha distância de toda esta verdade, é que só Deus pode fazer isto na minha vida. Amém? Nenhuma igreja pode fazer isto. Nenhum pastor pode fazer isto. Nenhuma organização pode fazer isto. Somente Jesus pode me conectar a Deus, ao seu amor, à sua graça, à sua misericórdia. E isto se dá de maneira livre, isto se dá de maneira aberta, isto se dá de maneira deliberada, na simplicidade da vida.
Sabe quanto custa para Deus te amar? Nada. Amém? Nada. Estivemos pregando no pequeno grupo nesta semana, fazendo a leitura de Romanos 5. E no pequeno grupo dissemos, pois Paulo diz, que nós fomos amados ainda enquanto inimigos de Deus e mortos em nossos pecados. Quão grande amor será agora como seus amigos reconciliados por Jesus. O que Paulo está dizendo é que o amor de Deus é tão imensurável por mim, que Ele não ama porque eu sou seu amigo, ou não me ama porque eu sou bom, mas o Cristo mediador da alma é aquele que me amou enquanto eu era ainda inimigo dele. É aquele que morreu pelos meus pecados ainda quando eu estava morto. E o que Deus hoje sente por mim, já que hoje somos amigos pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Perceba que a mediação do Cristo não é algo tão óbvio e tão claro na sua vida, quando a sua vida é marcada pela dúvida se Deus ama você. Cristo não é o mediador da vida, quando no transcorrer da vida eu me sinto sozinho e pergunto, será que Deus está comigo? Entende? Parece que Ele não está te conectando a Deus. Parece que Ele não está te conectando a Deus. E por isso nos pegamos em dado momento da vida perguntando isso: será que Deus me ama? Será que Deus me vê? Será que Deus está comigo? É isto que a Bíblia está dizendo. É isto que nós estamos dizendo quando falamos solos Cristos. Eu preciso estar conectado. E aí que está a questão. Não há nada que eu possa fazer. E não há nada que você possa fazer. Este conectar é feito por Jesus. À medida em que a palavra de Deus ganha o teu coração e produz fé para que você possa estar debaixo do amor dele. Algumas pessoas têm dificuldade em entender isto que eu estou pregando, porque vem de um contexto evangélico que nós chamamos de semi-pelagiano ou de pelagiano, que são dois tipos de crença condenados como heresia no século IV e no século V. Então essas pessoas que vêm dessas igrejas pelagianas ou semi-pelagianas aprenderam lá que elas são coparticipantes de Deus no processo da salvação, de que elas ajudam Deus no processo da salvação. E então essas comunidades pelagianas ou semi-pelagianas te ensinaram isto, de que há coisas que você possa fazer para herdar o favor de Deus. Por isso te ensina a promessa, o voto. Por isso te ensina a campanha, entende? É a sua coparticipação. Deus tem o poder, Deus pode tudo fazer, mas Ele precisa da sua participação. Ele precisa do seu primeiro passo em direção a Ele. É isso que eu quero que você entenda. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Isso não é evangelho. Isso foi, já ao longo da história, reiteradamente condenado como um pensamento de heresia na igreja. É essa confusão que a gente vive na igreja evangélica brasileira.
de cristão que acha que pode ajudar Deus, ou ser co-participante de Deus, e aí vai criando sistemas, onde você tem que fazer um monte de coisa para Deus poder te ajudar, e é por isso que você se sente sozinho no caminho da vida, é por isso que Cristo não está conectando você a Deus, porque incutiram na sua cabeça, de que tem coisas que você tem que fazer, e aí você não faz, está desconectado. Incutiram na sua cabeça que você tem que ser coparticipante, e aí você não coparticipa, e não coparticipa por quê? Porque nós somos o que eu estou falando, mal, perversos, nós somos o que eu estou dizendo, soberbos, egoístas, individualistas, amante do dinheiro. E sabe quando que isso vai pacificar a sua alma? Nunca! Começou errado, vai continuar errado. Eu falo, a vida cristã é como um caminho. Para a direita, vai para Santos. Para a esquerda, vai para Mauá. Não adianta pegar o caminho de Mauá e querer chegar em Santos. Não vai chegar. Se Jesus é o mediador, e se Ele me conecta a Deus, por que eu me sinto sozinho na vida? Se Jesus é o mediador, e Ele me conecta a Deus, por que eu não sei se Deus está na minha vida ou não? Se Jesus é o que me conecta ao Pai, por que eu não vejo Deus na minha vida? Perceba, há algo de errado dentro de você. Isso justifica. Quando vem de comunidades pelagianas, semi-pelagianas, confusas na sua forma de acreditar, vai gerar confusão também dentro da sua vida. E é por isso que a gente prega a reforma protestante, e é por isso que a gente prega os pilares da reforma. Gente, é preciso voltar para a Bíblia Sagrada. Amém? Temos que nos libertar disso. Nos libertar dessas ideias de maldição. Que se você sair daqui e ir para lá, Deus vai pesar a mão, Deus vai te jogar num leito de morte. Pelo amor de Deus, somos livres pelo sangue de Jesus. Não é a igreja, e nem o apóstolo, e nem o bispo, não tem poder sobre a minha alma. Foi Cristo que morreu na cruz por mim. Para você estar aqui, se você quiser estar aqui. Se você não quiser, pode ir para onde Deus te levar, onde Deus te levar, e que Deus te abençoe para onde Ele te levar. Se você não ficar aqui, você não vai ficar amaldiçoado. Se você sair daqui, Deus não vai te lançar no sepulcro. Deus não vai te lançar num leito de enfermidade. Não vai, porque você é livre pelo sangue de Jesus. Porque nem eu, pastor Adriano, e nenhum pastor, nem bispo e nem apóstolo tem poder sobrenatural sobre a vida de ninguém. Nem para abençoar e nem para amaldiçoar. Não tenho poder para curar a sua vida. Eu não tenho como fazer milagre na sua vida. Solos Cristos, amém? Solos Cristos. Solos Cristos. E quanta gente infeliz, em comunidade que está infeliz, e que não muda por medo da amarra da religião. E olha que loucura, acha que viver lá infeliz, descontente, é o que Deus quer para a vida dele. Perceba, portanto, há um só mediador. Há uma coisa que Lutero ensinou chamado de sacerdotismo universal, ou de sacerdotismo dos santos. Sabe o que é o pastor? Você sabe o que é biblicamente o pastor? O
pastor é apenas o servo que conduz um rebanho. Amém? Ele não é dono do rebanho. Ele é apenas um servo que conduz o rebanho, que não é dele, mas que foi comprado por Jesus na cruz do Calvário. O pastor e a ideia da figura pastoral não era para ser servido, é a figura do servir. Afinal, não é o Jesus que esse pastor prega que disse: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o menor. Afinal, não é o Jesus que esse pastor prega que dizia: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, lavai os pés vós uns dos outros. E a igreja evangélica brasileira é realmente essa confusão. Por isso eu digo a você, uma coisa está na Bíblia e outra coisa está na vida. Coisas completamente diferentes. Um Cristo que ensina o caminho da humildade e da compaixão, e líderes deste Cristo que exigem serem servidos e atendidos. E essas são as controvérsias e as perdições e as deformações da igreja. Eu vou encerrar com o texto de Hebreus capítulo 14. Hebreus capítulo 1, 2 e 3, depois você lê na sua casa, se dedica a dizer que Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés e Jesus é maior do que o sumo sacerdote. A epístola dos Hebreus está dizendo aos hebreus que não há nada que se sobreponha à autoridade do Cristo. E aí então ele vai escrever no capítulo 4, versículo 14, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, nome dele, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Primeiro ponto, ele está dizendo, lembre-se, há um único mediador. Lembre-se, há um único sumo sacerdote que te representa diante de Deus. E sabe qual que é o nome dele? Jesus, o Filho de Deus. Então se apegue a essa verdade. E sabe por que se apegar? Para não deixar ninguém entrar nesse meio. Para não deixar ninguém se apossar de uma verdade que não é dele. E não é o Adriano, e nem a de Alphaville, e não é nenhum bispo, nenhum pastor e nenhuma igreja que adentrou aos céus como teu sumo sacerdote. É só Jesus. Amém? E a igreja de Alphaville existe para isso, para te ensinar isso. Para te ensinar isto. Não é o Adriano, não é a igreja. A verdade é que o Cristo que eu creio e você crê, que eu amo e você ama, Ele é o único que adentrou aos céus. E eu preciso agarrar esta verdade, é o que diz o texto. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Que ele está dizendo, Jesus não vive a hipocrisia, a mentira da religião. Ele entende o que é ser homem, porque ele foi homem. Ele sabe o que é ser injustiçado, porque ele foi injustiçado. Ele sabe o que é ser desprezado, porque ele foi desprezado. Ele sabe o que é ser traído, porque ele foi traído. Ele sabe o que é ser humilhado por não ter, porque ele nasceu em uma manjedoura e passou a vida
toda numa pobre cidade chamada cidade de Nazaré, e que quando veio para pregar, disse: as aves têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele sabe o que é ser humilhado, desprezado, ele sabe o que é ser relegado à insignificância, e é isto que o escritor está dizendo. Ele é este Deus que te ama e que te entende das suas lutas, e na tua dor e no teu sofrimento, porque talvez eu nunca tenha passado ou nunca vá passar o que você passou, talvez eu não tenha vivido e nunca vou viver o que você já viveu, mas olha para ele. Sabe o que fizeram com ele? O mataram em uma cruz. E ele te oferece amor nesta noite, amém? Ele te oferece compaixão nesta noite. Ele te oferece perdão nesta noite. E por fim, versículo 16 diz: assim sendo, já que é assim, já que ele é o meu único sumo sacerdote, já que eu estou agarrado a essa verdade, eu não vou deixar ninguém entrar entre eu e Deus, porque entre eu e Deus só tem Jesus e eu não deixo mais ninguém entrar. E eu sei que esse Jesus que eu estou agarrado com ele, entende o que eu sofro, o que eu passo, porque ele já sofreu muito mais do que talvez eu tenha sofrido em toda a minha vida. Já que é assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Isto significa: as portas dos céus estão abertas a você nesta noite. O trono de graça aqui significa de compaixão, de misericórdia. Mas eu faço um silogismo dizendo: é de graça, porque é de graça mesmo. Amém? Não há nada a pagar, não há nada a oferecer, não há nada a negociar. Apenas um coração que se entrega e que reconhece que não há igreja, não há clero, não há liderança, não há apostolado, não há bispado, não há ninguém que possa te conectar a Deus que não seja Jesus Cristo, nosso Senhor. E alguém vai dizer: mas esse pastor assim não vai muito tempo com essa igreja pregando isto. Mas é isso. Eu só quero que você venha aqui se você estiver livre. Amém? Exatamente isso. Se você não quiser vir, não venha. Se você não quiser estar, não esteja. Eu só quero que você venha se você se sentir livre para estar aqui. E sabe por quê? Porque diferente dessas comunidades pelagianas e semi-pelagianas, que pensam inclusive que podem converter as pessoas, eu sei que não há nada que eu possa fazer. Só Deus pode iluminar o seu coração. E mais ninguém. Só Deus pode tornar esta palavra verdade na tua vida. E mais ninguém. E se Deus não fizer isso a você, não há nada que eu possa fazer. Se Deus não fizer isto, não há nada que eu possa fazer. João capítulo 6 e versículo 44. Jesus estava pregando um sermão duríssimo. Sabe o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a ir embora. Aí sabe o que Jesus falou? Ninguém virá a mim se o Pai que o enviou, que me enviou, não o trouxer. O que Jesus estava dizendo era: quer ir? Pode ir. Quem o Pai quiser trazer a mim, o Pai vai trazer e vai estar comigo. Isso é evangelho. Amém?
Eu não posso converter a sua vida, eu não posso mudá-la, eu não posso tornar isto verdade. Só Deus pode fazer. E eu quero pastorear uma igreja assim, de gente que está aqui, porque é livre pelo sangue de Jesus. É livre para ser o que Lutero chamou de communio sactorum, a comunidade dos santos, livres pelo sangue de Jesus, livres para viver o amor. Eu sempre tenho dito isto no pequeno grupo: amor é uma porta, é uma sala de porta. O que eu tenho dito? Isso. Entra e sai quando quiser. Se quiser ir, vai. Se quiser voltar, volte. Amor que não é posse. Amor que não é egoísmo. Amor que não é individualismo. É aquele que deixa para o outro sempre a porta aberta. Se quiser ficar, então, fique, porque você escolheu ficar. Filho pródigo: pai, eu quero ir embora. Então faz o quê? Então vai. Pai, eu pequei. Então volta. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? É bonito isso, né? É bonito. Isso é amor de verdade. Isso é amor de verdade. E eu quero uma igreja e pastorear uma igreja que seja uma comunidade de Cristo de verdade. E para que ela seja esta comunidade de Jesus, ela tem que seguir os ensinamentos de Jesus. O pastor A, B pode querer amarrar, segurar, ameaçar com maldição. Cada um faça da sua igreja o que quiser. O meu compromisso é com esta igreja e com Deus. Então, se Jesus me ensinou um amor assim, que eu posso ir e voltar, e estar é uma escolha, eu não posso pregar um outro evangelho para você. Você pode ir, você pode voltar, mas saiba que o dia em que você escolher ficar, você vai ser amado neste lugar. Você vai ser abraçado neste lugar. E assim a gente vai formando um grupo de gente livre, sem medo de maldição, sem medo do que possa acontecer coisas ruins, mas que escolheram servir a Jesus e fazer deste lugar a comunidade do Cristo. Eu quero encerrar orando com você. Coloque-se em pé. Eu vou pedir para que o conjunto venha à frente. E nesta oração, eu quero que você pense o quanto você é livre pelo Cristo que é o seu único mediador entre Deus e os homens. Talvez para você que não esteja habituado a ouvir isso, seja estranho. Algo tão aberto, tão livre. Um Jesus que você leva para casa, que vive com você na sua casa. Mas evangelho é assim. Talvez a gente devêssemos deixar de ficar ouvindo tanto e começássemos a ler a Bíblia Sagrada. Amém? E quando a gente começasse a ler a Bíblia, você via ver que Jesus era assim. Alguém que não amaldiçoava, alguém que não impunha medo, alguém que pregava amor e compaixão. E que deixava que os homens se sentissem livres para ir, para voltar, para ficar ou para não ficar. E foi assim, neste sentimento de amor e liberdade, que a igreja cresceu
e se desenvolveu e se tornou a comunidade do Cristo. É como eu volto a dizer, só Deus pode iluminar o seu coração. Só Deus pode mudar a sua vida. Só Ele pode te fazer nascer de novo. O máximo que eu posso é lhe pregar o Evangelho. E nada mais além disso. Eu não quero que você venha aqui porque me acha legalzinho. Eu não quero que você esteja aqui na igreja porque você acha a igreja bacaninha. Eu quero que você esteja aqui tão somente se Deus estiver falando ao seu coração. Eu quero que você diga, eu sou da AD Alphaville, somente se você se sente abençoado neste lugar. Se você se sente iluminado e se isso tem mudado a sua vida e o seu coração. E se você não se sente assim, eu oro para que você encontre uma igreja. Eu oro para que você encontre um local em que Deus possa finalmente resplandecer a luz no seu coração. E aí, como pastor, eu sempre terei a certeza que cada um de vocês que estão aqui nos foi dado como um presente de Deus. Amém? Um presente do Espírito Santo. Porque é isto que eu quero. Que a igreja, quando olhe para você e você olhe para a igreja, saiba que somos presentes de Deus para este lugar. Que o Espírito Santo nos escolheu para estarmos aqui e nos chamou para sermos uma família dele nesta casa, livres, de porta aberta, sem mediadores, sem manipulações, sem mentiras. Cristo, o único caminho, Cristo, a única verdade, Cristo, a única vida, Cristo, o único mediador que nos conecta a Deus. Em teus braços é o meu Um local de respeito, onde eu não tenho como enfiar Jesus dentro de você. é o meu descanso. Eu não tenho como enfiar a fé dentro da sua cabeça. Em teus braços Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isto. Então eu oro para que Deus fale hoje ao teu coração. Eu oro para que o Espírito toque na sua vida. Eu oro para que esta palavra floresça, transforme e traga vida para o teu coração. Feche comigo os teus olhos agora. Feche comigo os teus olhos. Eu te convido a orar ao Senhor agora. Eu te convido a orar ao Espírito. Adore a Ele durante esta canção. Adore a Ele, diga: Senhor, Senhor, nós te adoramos, Pai. Senhor, nós te exaltamos pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela liberdade de sermos teus filhos, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Que esta canção, que esta palavra possa mudar a tua vida, possa mudar a tua alma. Que o Espírito do Senhor possa te tocar nesta hora, abrindo o teu entendimento, te fazendo viver a verdade do Evangelho. Adore a Ele, adore ao Senhor, diga a Ele: em teus braços é o meu descanso. Cante a Ele, cante a Ele. Descanse nos braços do Senhor. Repouse nos braços de Cristo. Ele é o único mediador. Ele é o
único mediador, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Oh, adorado seja o Senhor, adore a Ele, celebre o nome do Senhor. Somos livres pelo sangue de Jesus, perdoados pela cruz de Cristo, libertos pela sua graça. Sim, ó Deus, adoramos o teu nome, Jesus. Adoramos o teu nome, Senhor. Te glorificamos pela tua verdade, pelo poder da tua palavra, pela graça do teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Que Deus te abençoe. Você pode se assentar. Nós já estamos terminando.